Sorvila, o balanço da campanha até agora. Bem, primeiro aquela observação pontual mesmo, de que isso se repete a cada 2 anos. Eu mesmo vão à rua, ter o contato com os eleitores, que eu acho saudável, né? Mas eu acho mais saudável manter esse contato após eleito, né? Após eleito é bom também, ir às ruas, cumprimentar todo mundo. É o que falta muitas vezes ao gestor público brasileiro, ir às ruas e ir de forma improvisada, não ir falando, olha, eu vou em tal bairro. Não, chega lá e faz a visita, tal. Isso é o que acaba faltando. Evidentemente, para um governador do estado é mais difícil do que um prefeito de fazer isso. Mas seria legal chegar e fazer visitas assim aleatórias, tal, ter contato com a população, ouvir. Eu acho que faz muito bem não ficar essa relação restrita ao momento eleitoral. Agora, a eleição, e as pesquisas reforçaram isso dessa semana aqui no estado de São Paulo, fundamentalmente, ela, como nós já falamos dia muito, ela vai ser disputada efetivamente por 2 candidatos, João Dória e Paulo Scaff. A última pesquisa deu com 26-22, Dória 26, Scaff 22, tal, foi o Datafolha, né? E deu essa diferença tal. E no segundo, vai ter segundo turno, como nós já estamos falando isso de há meses. Alguém vai dizer depois, você vai ver, sempre parece aquele gênio da lâmpada. Olha, vai ter segundo turno, pô, nós estamos falando isso há meses, tal, né? Vai ter segundo turno, e o problema do que está em primeiro, o João Dória, é o segundo turno, não é o primeiro turno. Porque é o segundo, as alianças que o Scaff vai obter no segundo turno, quais? Nós já falamos, e hoje tem jornais dizendo isso. Márcio França vai apoiar Paulo Scaff no segundo turno. Isso é líquido e certo. E o PT não é que vai apoiar explicitamente, mas vai sinalizar, deixar livre seus eleitores, mas sinalizando que deve votar em João Dória. Então a questão do João Dória, e a pesquisa da Datafolha mostra isso também, que foi divulgada essa semana, é o segundo turno e tal. Então a eleição agora é essa. Agora há uma coisa interessante, há uma dissociação entre a escolha para candidato ao governo do estado e a presidência da República. Há uma absoluta dissociação. Como explicar isso? Né? Como explicar, por exemplo, que o Jair Bolsonaro não tem influência direta na eleição para o governador do estado? Quer dizer, os seus eleitores não têm. Então, para pensar, vamos fazer. Nós estamos aqui não é para ficar repetindo notícia, é para fazer reflexão. Por quê? Por que dessa dissociação? É uma boa questão. Segunda questão, vocês observaram os votos de Fernando Haddad na cidade de São Paulo, as intenções de voto? Como explica que ele tem esse índice tão alto quando ele, há menos de 2 anos, ele foi humilhado nas urnas? Uma boa discussão também. Então, isso tem de começar a tentar entender a cabeça do eleitor. Será que porque uma vez em 2002, me lembro, um cientista político entrevistado disse que o eleitor votou no Lula em São Paulo e escolheu o Alckmin para governador porque queria manter um equilíbrio entre os 2 partidos. Isso é uma asneira pantagruélica, né? É como se o eleitor tivesse esse racionalismo e tal. Isso não existe e tal. Na verdade, as pessoas votam por simpatia, por identificação pessoal ou com alguma proposta do candidato. E em São Paulo tem um fenômeno muito interessante, que é o descolamento da eleição presidencial para o governo do estado. E o mesmo se aplica a Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país. Um descolamento entre a eleição nacional e a eleição regional. O Rio de Janeiro, idem, quer dizer, o triângulo de ferro da política brasileira, os 3 maiores estados, os 3 maiores colégios eleitorais, né? Há uma dissociação entre a eleição para presidente para a eleição para os governos estaduais. Nesse sentido, lembra o quê? 1989. Mas 2018 não é uma eleição solteira. O que é solteira? Foi em 89, só para a presidência da República. Não, é uma eleição, deputado estadual, governador do estado, deputado federal, senador e presidente. Mas esse fenômeno está se repetindo. Então vamos pensar analiticamente, refletir. Aquela velha história, a árvore não esconde a floresta. Muito original isso. Mas vamos tentar pensar, veja, para tentar entender o funcionamento do eleitor brasileiro. Porque tem muito picareta na área da história, da sociologia, da ciência política, que vem com explicações furadíssimas. Nós temos de explorar esse veio, que eu acho que é um veio interessante.